E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a fazer os exercícios correspondentes ao tópico de reações químicas da disciplina de Química Geral. Neste exercício, temos a seguinte reação. Temos a sacarose, que ele vai se combinar com a água e vai se produzir álcool mais dióxido de carbono. O etanol pode ser produzido através da fermentação alcoólica de açúcares como a sacarose. A reação acontece conforme mostrado embaixo, aqui temos a reação, onde a sacarose é convertida em energia celular com produção de etanol e dióxido de carbono desse metabolismo. O que é o que nos está perguntando aqui nesse exercício? Calcule a massa de sacarose. Então, aqui nós temos que determinar quanto que é a massa de sacarose, né, que precisamos para poder preparar 1 litro de solução alcoólica. Então, nós temos que preparar 1 litro de solução alcoólica que tem uma densidade de 0,85 gramas por mililitro e, além disso, nos indica que a quantidade de massa de etanol é do 70%. Então, o primeiro que nós vamos fazer aqui é escrever a reação química. Temos que ter uma reação balanceada, né? Neste caso, nós já temos os coeficientes estequiométricos, que aqui não tem nada, então significa que o coeficiente estequiométrico é 1. Vamos a escrever aqui a reação química. Pronto. Então, aqui nós temos que determinar quanto que é essa massa de sacarose quando nós queremos preparar uma solução de álcool de 1 litro, mais esse 1 litro é 1000 mililitros, certo? É 1000 mililitros e a densidade é 0,85 gramas por mililitro. Então, nós lembramos a densidade. A densidade é a massa sobre volume. Então, se nós temos a densidade que é 0,85 gramas por mililitro, multiplicado por 1000, que é a quantidade da solução, que é 1 litro, nós já temos aqui a massa. Quanto que seria a massa? Essa massa seria de 850 gramas. Então, nós já temos aqui a massa que vamos ter em 1 litro de solução com a densidade de 0,85, que vai ser 850 gramas. Mas temos aqui um dado interessante, um dado importante, que ele indica que a porcentagem de etanol é o 70%. Então, a massa dessa solução, né, que nós precisamos 850, ele diz que se encontra em um 70%. Então, a massa de esse álcool, de esse etanol, vamos a colocar aqui, etanol seria o 70% de 850, que é 0,7 por 850. Então, essa massa de álcool, não, de etanol, é igual a 595 gramas. É esse valor que nós vamos a colocar aqui, 595 gramas, que é a quantidade de etanol, não? Muito bem, então aqui o que nós hemos determinado inicialmente é a densidade da solução, né? Densidade da solução, massa da solução e o volume da solução, que nós precisávamos preparar 1 litro que tem essa densidade. E aqui já essa massa do etanol é correspondente à massa do soluto, ok? Lembrem que o solvente ou solução é o soluto mais solvente. Pronto, agora sim. Nós que temos que fazer agora? Temos que fazer a relação estequiométrica em função da massa, não? Nós vamos a sumar aqui quanto que seria essa massa molar para a sacarose, tendo em conta que nós temos aqui
que o carbono pesa 12, hidrogênio é 1 e oxigênio é 16. E somando então a quantidade que temos aqui de carbono é 12, hidrogênio são 22 e oxigênio são 11 átomos. Sumando, nós vamos a determinar que a molaridade de todo esse composto vai ser 342. Aqui vamos ter 342 gramas por mol. Como nós temos aqui uma mol, então aqui a quantidade seria 342 gramas da sacarose, vão produzir 4 mols de esse etanol, não? De etanol, não? Etanol que contém a solução alcoólica. Então, quanto que é a massa molar desse etanol? Essa massa molar, do mesmo jeito que nós calculamos para a sacarose, vamos fazer para o etanol. Temos aqui 2 carbonos, temos aqui 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Fazendo a soma de tudo isso, ele dá 46 gramas por mol. Mas nós temos 4 mols, então aqui seria 4 multiplicado por 46 gramas. Acabou, porque agora nós temos a relação estequiométrica, né? Nós falamos do seguinte, 342 gramas de sacarose vão produzir 4 por 46 gramas de álcool. Agora, se nós precisamos obter 595 gramas de álcool com as condições já estabelecidas, quanto que a gente precisa para poder obter essa quantidade? Aqui, então, fazemos um cálculo matemático, né? E a massa dessa sacarose é igual a 595 multiplicado por 342, aqui, e dividido entre 4 por 46. Então, aqui, esse valor aqui seria 1.105,9 gramas que nós precisamos de sacarose para poder obter essa quantidade de acordo à pergunta. Então, aqui nós temos que lembrar, importante, a fórmula da densidade. Vocês têm que lembrar também a fórmula do porcentagem de massa, não? Lembrem que o porcentagem de massa em massa é igual a massa do soluto sobre a massa do solvente, da solução aqui, multiplicado por 100, né? Massa do soluto sobre a massa da solução multiplicado por 100, isso é o porcentagem da massa que vocês têm que aplicar para determinar essa quantidade de etanol quando indica que tem 70% em massa, tá? Então, isso aqui é lembrar, por favor, que pode cair na prova, tá? E aqui também essa fórmula aqui da densidade. Qualquer dúvida que vocês tenham, depois na aula, vocês podem fazer perguntas ou podem também deixar aqui os comentários se tiverem alguma dúvida a respeito à solução do exercício. Muito bom, pessoal. Vamos ver o outro exercício. Aqui que temos que fazer? Aqui nos diz, considera a reação entre o permanganato de potássio e o ácido clorídrico, né? Temos a seguinte reação. E eles nos pedem balancear a equação pelo método da reação oxirredução. Aqui nós temos que lembrar qual que é o estado de oxidação de cada um dos elementos. Lembrem que na última aula nós vimos que os elementos estavam agrupados na tabela periódica de acordo ao estado de oxidação, de acordo aos elétrons de valência, né? Aqui, por exemplo, o grupo 1A tem estados de oxidação mais 1, os elementos do grupo 2A eles têm estado de oxidação mais 2, e assim 3A mais 3, e os não metais, não? Por exemplo, o nitrogênio,
o oxigênio, eles têm estados de oxidação -3 para o grupo 5A, -2 geralmente para o grupo 6A e -1 para o grupo 7A, ok? Com isso, nós já podemos determinar quais são os estados de oxidação e poder saber quantos elétrons estão se oxidando ou estão se reduzindo. Então, vamos fazer aqui, vamos a lembrar, como a modo de prática, né? O KMnO4, aqui nós dizemos que o oxigênio tem estado de oxidação -2, o potássio aqui, que ele está no grupo 1, ele tem estado de oxidação +1. Então, nós perguntamos com quanto estaria trabalhando esse manganeso. Fazemos as contas que já aprendimos. +1, mais x, menos 8. Tudo isso tem que ser igual a 0. Desse jeito, nós determinamos que o estado de oxidação do manganeso vai ser igual a +7. Aqui igual, temos aqui o +7. O cloro é -1, porque já nós sabemos que hidrogênio é +1. Do mesmo jeito aqui, KCl, cloro -1, -1 e potássio +1. Aqui temos o manganeso e o cloro íon cloro -1, então aqui temos -2, e o manganeso vai trabalhar aqui com +2. Então, aqui nós, por exemplo, já podemos observar que o manganeso vai de +7 a +2. E quando nós temos um elemento sozinho, aqui, por exemplo, o gás de cloro, esse gás de cloro vai trabalhar com estado de oxidação 0. Né? Então, aqui que nós podemos observar? O manganeso que ele está com estado de oxidação 7, ele vai passar para estado de oxidação +2. Então, aqui nós temos um processo de redução. Quando o estado de oxidação ele diminui, não? Porque nós temos como se for aqui uma reta numérica, vocês têm aqui o 0, +1, +2, +3, aí infinito. Ou do outro lado aqui, -1, -2, né? Até menos infinito. Quando vocês têm que o estado de oxidação ele está aumentando, nós chamamos esse processo de oxidação. Mas se nós observarmos, por exemplo, que o estado de oxidação ele diminui, nós vamos a chamar a esse processo de redução, ok? Então, aqui observamos que o +7 passa a +2, ele está diminuindo. Então, aqui o manganeso, ele está sofrendo uma semi-reação de redução. E aqui, por exemplo, o cloro, ele vai de -1 a cloro 0. Então, ele está aumentando o estado de oxidação, o cloro está oxidando-se. Então, agora sim, nós temos então aqui o manganeso, né? O manganeso que vai de +7, passa a manganeso +2, e o outro elemento que é o íon cloro -1 passa para cloro gaseoso 0. Aqui de +7 a +2 nós temos 5 elétrons. Aqui está acontecendo uma redução, o qual indica que ele estaria ganhando 5 elétrons. Não? Lembrem que a reação de redução, os elétrons se ganham. Mas aqui, na reação de oxidação de cloro -1, aqui é importante. Quando vocês têm, por exemplo, aqui 2 átomos de cloro, o primeiro que vocês têm que fazer é igualar, ter a mesma quantidade de cloro. Então, nós vamos a multiplicar aqui por 2, ok? E temos aqui 2 por -1, -2, e 2 por 0, 0. Então, aqui de -2 a 0, são 2 elétrons que nós estaríamos perdendo nessa semi-reação. Eu vou apagar aqui e vou colocar cloro 2 mais,
ok? Mais os 2 elétrons que estão perdendo. Essa é a reação ou semi-reação de oxidação. Essa aqui é importante, ok? Agora que nós já temos a quantidade de elétrons que ganha e a quantidade de elétrons que perde, nós temos que seguir certos passos para poder facilitar o balance da equação. Bom, para nós poder fazer o balanceio da equação química pelo método da oxirredução, nós vamos ajudar com essa série de passos. Então, aqui ele recomenda o seguinte. 1. Determinar o número de oxidação de todas as substâncias envolvidas. Nós temos aqui que o manganeso trabalha com mais 7, né? Que o cloro trabalha com menos 1. Aqui o manganeso ele está com mais 2 e aqui o gás de cloro ele está com 0. Bom, aqui então nós tínhamos o manganeso mais 7, que ele vai para manganeso mais 2. Ele é uma reação de redução. Né? Na reação de redução, ele ganha elétrons de mais 7 a mais 2. Aqui nós vamos ter 5 elétrons. Aqui, 5 elétrons. E a oxidação temos que perde elétrons. E ele estaria perdendo de cloro menos 1 até cloro gaseoso. Já falamos que o primeiro que tem que fazer aqui é multiplicar por 2 para que seja a mesma quantidade de átomos e multiplicar 2 com menos 1, menos 2. E aqui tem o estado de oxidação 0. Então, ele está perdendo 2 elétrons. Então, o primeiro, determinar o número de oxidação de todas as substâncias envolvidas. Pronto. Tá aqui já. Esse aqui. Número 2, determinar a variação de estados de oxidação, ou seja, saber quem que perde e quem que ganha. Aqui nós temos a redução e a oxidação. Ele está ganhando e ele está perdendo, não? Os elétrons. E logo nós temos que saber que o número de elétrons, aqui indica, né? Número 3. Inversão e substituição dos valores da variação do estado de oxidação como coeficientes estequiométricos para essas substâncias. Substituir no lado da reação com a maior quantidade de átomos que sofrem a oxirredução ou a maior quantidade de espécie química nos produtos ou nos reagentes. Agora, nós temos que fazer o seguinte. Já temos aqui quem que se oxida, quem que reduz, quantos elétrons ele está ganhando na redução e quantos elétrons está perdendo. Agora, indica que o ponto 4, o número de elétrons tem que ser balanceados, tem que ser iguais. Então, aqui como nós temos 5 elétrons que se ganha, ele tem que ser igual ao número de elétrons que se perde. Então, aqui é 5 e aqui é 2. O que vamos fazer? Vamos multiplicar por 2 e por 5. De tal jeito que temos na redução 5 por 2, 10 elétrons que estariam se ganhando e 2 por 5, 10 elétrons que estaria se perdendo. Agora sim, quando nós vamos multiplicar por esse fator 2 e 5, esses fatores vão a multiplicar a cada um dos elementos. Então, aqui, como reagentes, nós temos o manganeso mais 7 e o íon cloro. Então, vamos multiplicar e vai ficar do seguinte jeito. Manganeso mais 7 multiplicado por 2, 2 vezes o manganeso mais 7,
mais o íon cloreto. Esse íon cloreto é 2 aqui na frente, multiplicado por 5. Então, são 10 íons cloreto. Agora, eu vou pôr aqui, vou colocar tudo o produto, o manganeso e o gás de cloro. Então, vai ser aqui 2 vezes esse manganeso mais 2, mais 5 por 2, 5 vezes o cloro gaseoso. E os 10 elétrons que se ganharam, que ele estaria aqui mais 10 elétrons e aqui nos produtos também mais 10 elétrons, eles vão se simplificar. Então, fica o número de elétrons ganhados e perdidos do mesmo jeito, a mesma quantidade. E agora sim, praticamente a reação estaria quase já balanceada, porque nós temos que colocar a reação geral, que vou escrever aqui, que temos na parte da cima, para poder verificar, corroborar se ele já está balanceado. Mas esse último procedimento nós fazemos com o método de balance de átomos. Então, vamos colocar aqui a reação. Então, aqui já temos a reação completa e nós vamos colocar os coeficientes determinados depois do balance químico. 2 manganesos, aqui como nós temos o manganeso mais 7, seria então aqui o 2. Aqui, então esse aqui estaria pronto. Aqui temos o outro 2 para o manganeso que está com o estado de oxidação 2. Então, aqui seria 2. Nós temos aqui, agora vamos a verificar para o potássio. Aqui, por exemplo, o potássio tem 2. E aqui teríamos que multiplicar também por 2. Lembrem que o número, a quantidade de átomos que estão aqui nos reagentes tem que ser a mesma quantidade nos produtos. E agora nós vamos a determinar quantos hidrogênios e quantos cloros temos em total. Vamos a contar aqui. Então, aqui nós determinamos que tem 10 cloros. E aqui temos o cloro gaseoso, que nós determinamos que é 5 o coeficiente estequiométrico. Então, aqui, vamos pôr 5. Então, temos em geral, né, somando todos os cloros, teríamos 2 cloros, porque aqui tem que multiplicar. Aqui tem 2 por 2, são 4, mais 2 anteriores aqui, são 6. E aqui tem 5 por 2, 10. Então, no total, tem 10 cloros. Perdão, 16 cloros. Pelo tanto, nós colocamos aqui 16 cloros. Agora, esse 16 vai a multiplicar aqui hidrogênio. E do outro lado, o único hidrogênio que nós temos é na água. Então, quanto que vamos a multiplicar para que seja 16? Teríamos que multiplicar por 8. Agora sim, 8 por 2, 16. Esses aqui seriam os coeficientes estequiométricos dessa reação balanceada pelo método de oxirredução. Tá bom? Então, pessoal, isso seria tudo com respeito aos 2 exercícios que estavam faltando do tópico de reações químicas do curso de Química Geral. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.